Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga e atrás de mim aqui, vocês não estão vendo, tem a minha televisão, tá acontecendo nesse momento a primeira corrida de sprint da Fórmula 2. Mas hoje eu queria conversar com vocês sobre as academias de pilotos, né? Como isso acabou se tornando um problema, até mesmo para as equipes e também para os pilotos. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e eu quero convidar vocês para acompanhar hoje o Derby Corinthians e Palmeiras na Rádio Futebol Online no Facebook, que eu estarei comentando essa partida. Como vocês podem ouvir, eu já peço perdão, tem um caminhão da Ultragaz que resolveu passar agora aqui na rua, Ultragaz paga nós, mas vamos falar um pouquinho dessas academias. Bom, não é incomum, e isso já é histórico, que montadoras, fornecedoras de motor e até mesmo as equipes deem aporte financeiro a algum piloto talentoso que eles enxergam muito potencial. Michael Schumacher recebeu apoio da Mercedes para entrar na Fórmula 1. A Mercedes pagou uma parte da vaga da Jordan, que foi aberta. A McLaren, desde criança, já trabalhava com o Lewis Hamilton. O Ron Dennis reconheceu o talento do Hamilton e colocou ele sob a sua asa. A Mercedes também envolvida por causa da parceria duradoura que a McLaren teve com a Mercedes. Então a McLaren e Mercedes ali acabaram ajudando muito o Lewis Hamilton a entrar na Fórmula 1. Com o passar dos anos, a Red Bull foi a primeira a usar o termo academia de pilotos, onde eles colocam vários jovens pilotos para correrem com um patrocínio, entre aspas, da Red Bull. E grandes equipes do grid acabaram fazendo isso. Hoje nós temos a academia da Williams, a academia da Sauber, a academia Mercedes, a academia da Ferrari e a academia da Red Bull, que é a mais famosa delas. Mas nós temos também 20 vagas no grid da Fórmula 1. E essas 20 vagas estão hoje, por exemplo, com muitos jovens. Você tem o Charles Leclerc, você tem o George Russell, Lando Norris, Carlos Sainz, Mick Schumacher, Mazepin, quem mais? O próprio Giovinazzi é novo, mas não sabemos se ele vai continuar. Mas você tem muitos jovens. Você tem o Tsunoda, o Gasly também é muito jovem, Max Verstappen. São poucos pilotos chegando naquela idade dos 35 anos, quase aposentando. Você tem até mesmo o Alonso e o Raikkonen com 40. Então são pouquíssimas vagas e são muitos pilotos talentosos. Eu estava fazendo uma comparação, por exemplo, a academia da Red Bull hoje tem o Yuri Vips, tem o Liam Lawson, tem o Dennis Hauger, que acabou de ser campeão da Fórmula 3. Então são vários pilotos para a Red Bull que tem, entre aspas, duas vagas, já que eles gostam de usar apenas a AlphaTauri como o primeiro passo desses pilotos da academia da Red Bull na Fórmula 1. A Ferrari tem o Robert Schwartzman, por exemplo, como grande nome, mas também tem o Marcus Armstrong, também um grande piloto. Já teve o Enzo Fittipaldi e o Gianluca Petekoff, os dois acabaram saindo da FDA. E hoje, por exemplo, a Ferrari não tem o costume de pegar pilotos da sua academia para a sua escuderia principal. Ela coloca um desses pilotos lá na Haas, como por exemplo é hoje o Mick Schumacher, ou na Alfa Romeo, como é o caso do Antonio Giovinazzi. Só que dentro da Alfa Romeo, a gente tem que lembrar sempre que a Alfa Romeo é uma parceria com a Sauber, né? Ela usa a operação da equipe do Peter Sauber e estampa ali a sua marca, o seu nome Alfa Romeo. A Sauber também tem uma academia de pilotos, inclusive com um piloto muito talentoso que está na Fórmula 2, que é o francês Theo Pourchaire, que também briga por essa vaga dentro da Alfa Romeo /Sauber. A Williams também tem o Jack Aitken, que fez a sua estreia na Fórmula 1 no GP de Sakir do ano passado. O Dan Tickton estava lá até agora há pouco. Nós temos também o Roy Nissany. Não consigo me lembrar agora outros pilotos da academia da Williams. Na Ferrari, eu já citei o exemplo do Robert Schwartzman, mas a Ferrari é um caso significativo, porque a Ferrari domina
A Ferrari tem uma parceria muito, muito legal com a Prema, tanto que muitos pilotos Ferrari correram pela Prema nas categorias de base, e a Prema, por exemplo, é uma equipe muito dominante. O Charles Leclerc foi campeão da Fórmula 2 em 2017, o Mick Schumacher foi campeão da Fórmula 2 ano passado, e agora a própria Prema tem o Robert Schwartzman e o Oscar Piastri brigando pelo título da Fórmula 2. O Oscar Piastri também, que é outro detalhe e preocupa a situação do Oscar Piastri e do Guan Yu Zhou, por exemplo, que são dois pilotos que brigam pelo título ali da Fórmula 2. Eles são pilotos da Academia Alpine, e na minha visão, a Academia Alpine é a que tem a melhor geração, né? Essa academia da Alpine traz muitos bons pilotos. Na Fórmula 2 você tem os dois que eu já citei, o Oscar Piastri e o Guan Yu Zhou, mas você tem na Fórmula 3 o Caio Collet e o Vitor Martins, que são excelentes pilotos. O problema é, diferentemente do que nós citamos da Ferrari, que coloca os seus pilotos de desenvolvimento lá na Alfa Romeo ou na Haas, diferentemente da Mercedes, que coloca os seus pilotos de desenvolvimento na Williams, ou até mesmo podendo fazer uma parceria com a Aston Martin, e também da Red Bull, que tem a própria AlphaTauri e pode negociar com outras equipes, como fez agora com a Williams e o Alexander Albon. A Alfa Romeo, a Alpine, perdão, não tem esse costume, né? Não lembro da Alpine ter negociado com alguém, e não tem outra equipe com motor Renault no grid. Então, Fernando Alonso e Esteban Ocon acabam podendo tirar a vaga do Oscar Piastri ou do Guan Yu Zhou. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 25 de setembro de 2021, é citado em algumas matérias na Europa de que o Guan Yu Zhou pode assumir o lugar do Antonio Giovinazzi na Alfa Romeo. Isso porque ele tem também um grande aporte do governo chinês, que vai tentando popularizar a Fórmula 1 dentro do país e tentando ajudar a Fórmula 1 a crescer lá no país asiático. Isso também prejudica o Oscar Piastri. Para mim, e isso eu vou comentar na nossa análise da Fórmula 2, que deve sair na segunda, para mim o Oscar Piastri é o mais talentoso dos dois que brigam na Fórmula 2. Para mim, inevitavelmente, ele será campeão, até porque o Guan Yu Zhou, por exemplo, nesta corrida que está passando aqui atrás de mim, bateu antes de começar a corrida, ele nem começou, e o Piastri, até o momento onde eu estava acompanhando full a corrida, não estava pontuando, mas estava em 10º lugar, com a possibilidade da reverse pole para a corrida 2, então isso ajudaria ele mais para frente. Então, inevitavelmente, o Piastri eu acho que será campeão da Fórmula 2. E se a Alpine não fizer algum movimento, eles correm o risco de perder um excelente piloto. É só ver o Nick De Vries. O Nick De Vries é piloto Mercedes. Ele era piloto da academia da Mercedes, tanto que ele pilota hoje pela Mercedes na Fórmula E. Ele foi campeão do mundo da Fórmula E e ele não foi para a Fórmula 1. Por quê? O Nicolas Latifi ele era piloto da academia da Williams e levava dinheiro para a escuderia. O George Russell é piloto Mercedes e também, com todo respeito ao De Vries, é muito melhor do que o próprio holandês. Então a dupla da Williams estava fechada. A dupla da Racing Point também estava fechada com o Sérgio Pérez e o dono da equipe, o Lance Stroll, e a Mercedes não ia tirar o Valtteri Bottas ou o Lewis Hamilton para colocar o Nick De Vries no carro principal. É esse o ponto que eu queria chegar. O Nick De Vries é um grande talento, só que não teve oportunidade na Fórmula 1 porque não tem vaga. E eu não acho que o grande que seja abrir mais vagas. É claro que facilitaria, mas isso também poderia abrir vagas para outras academias. A Volkswagen considera entrar, não sei se como equipe própria ou como Audi, como Porsche, mas vamos colocar que a Volkswagen entre como uma equipe própria, a Audi entre como uma equipe também, e vamos colocar a Toyota. Vamos colocar a Toyota como uma equipe também
para 2025, por exemplo. Você abre margem para que exista uma academia Volkswagen, uma academia Audi e uma academia Toyota. Então, o grande problema dessas academias é que estão sendo revelados cada vez pilotos melhores e mais talentosos. As equipes colocam eles debaixo das suas asas muito cedo e não existe nenhuma garantia de que esses pilotos vão ter algum futuro. O próprio caso da Alpine, eu acabei de citar, tem 2 pilotos que podem não fazer a sua transição para a Fórmula 1, mesmo sendo campeões da Fórmula 2. E o próprio Oscar Piastri, para mim, com todo respeito, ele é 1000 vezes melhor do que o Guan Yu Zhou. Ele é 1000 vezes melhor do que o Giovinazzi. Ele é melhor do que o Latifi. Ele é 1 milhão de vezes melhor do que o Mazepin. E a gente já falou aqui, a gente já discutiu que Fórmula 1 também se precisa de dinheiro. Só que essas equipes maiores, no caso Alpine, Ferrari, Mercedes e Red Bull, além, é claro, da McLaren, mas a McLaren tem um esquema mais próprio de revelar pilotos, eu acho que elas precisam fazer alguma coisa com relação a isso. Ou brigar para combater essa questão de pilotos pagantes e oferecendo a algumas equipes como Haas, ou Alfa Romeo, ou Williams, ou Aston Martin, oferecendo a essas equipes mais dinheiro do que, por exemplo, o Dmitry Mazepin poderia pagar, mais dinheiro do que o pai do Latifi poderia pagar. Não dizendo que o Latifi é ruim, tá? O Latifi tá destruindo essa temporada. Eu mudei totalmente a minha concepção do canadense. Mas, só dando exemplos, essas equipes grandes, elas precisam fazer alguma coisa. Essa é a minha opinião, assim, sabe? Eu fico chateado, e não tô falando de piloto brasileiro. Claro, a gente queria ver pilotos brasileiros como o Enzo, como o Pietro, como o Drogovic, o próprio Guilherme Samaia, o Caio, que é o que tem mais chances de pilotar na Fórmula 1, até porque ele está dentro de uma academia hoje, que é a academia da Alpine. Então é isso, essas equipes elas precisam tramar alguma coisa para levar esses pilotos para a Fórmula 1. Eu acho muito difícil que essas equipes façam operações secundárias, como a Red Bull fez com a AlphaTauri, até porque não sei se elas teriam interesse em comprar uma equipe do zero ou fundar uma nova equipe, fundar uma operação e ter 4 carros ali em desenvolvimento. Acho que principalmente nesse período que as coisas estão encarecendo, pós-pandemia também, acho que não é objetivo dessas equipes terem operações secundárias. Mas essas equipes precisam fazer alguma coisa e eu acho que elas podem salvar o esporte dos pilotos pagantes, colocando os pilotos talentosos das suas academias, dando essa oportunidade. Tem também aquele lance de 3 carros por equipe. Acho que isso não é válido, porque para mim seria muito mais fácil abrir uma operação secundária do que 3 carros por equipe. Mas acho que essas equipes, pelo menos as 4 com as maiores academias, que são a Red Bull, a Alpine, a Ferrari e a Mercedes, precisam fazer alguma coisa para que tantos pilotos assim não percam a oportunidade. Antes de encerrar, um último exemplo: o Callum Ilott foi vice-campeão da Fórmula 2 ano passado. Ele era piloto da academia, ele é piloto, acho que da FDA, da Ferrari Driver Academy, e ele é piloto reserva da Alfa Romeo. Não surgiu nenhuma vaga, ele foi correr na Indy, né? Inclusive, alguns podem fazer o caminho contrário. O Pato Ward, lá na McLaren da Indy, pode acabar indo algum dia para a McLaren da Fórmula 1. Ele tem um teste agora no final do ano lá em Abu Dhabi. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Essa foi a minha opinião sobre as academias. Eu acho que elas realmente têm um problema, não que elas são um problema. Eu adoro a ideia das academias, eu adoro essa ideia de uma categoria de base, mas eu acho que precisa sim de um olhar melhor dentro dessas academias para que a gente evite de ter, por exemplo, um Nikita Mazepin num grid da Fórmula 1, enquanto um Nick De Vries, um Oscar Piastri, um
Caio Collet, um Robert Schwartzman acabem perdendo as suas oportunidades, um Callum Ilott acabem perdendo as suas oportunidades, certo? Mais uma vez, queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ativa o sininho. Esse fim de semana é agitado, amanhã eu quero postar a análise da Fórmula 3, a análise da Fórmula 2 na segunda e da Fórmula 1 na terça na nossa live. Convido vocês mais uma vez também a assistirem hoje Palmeiras e Corinthians no YouTube e Facebook da Rádio Futebol Online, que eu estarei comentando essa partida. Fechou? Então, eu me despeço por aqui, muito obrigado e até a próxima.